Olá pessoal, então vamos dando continuidade ao nosso curso de estatística, de probabilidade estatística, obviamente voltado com enfoque para engenharia civil, e hoje nós vamos discutir como que se começa a análise de um problema não determinístico. Nós já vimos o que é um problema não determinístico, e uma vez identificado que esse problema é não determinístico, hoje nós vamos ver como é que começa a análise. A primeira etapa, o primeiro passo para a gente analisar um problema não determinístico é a análise exploratória. Guarde bem esse nome, análise exploratória. Esse é um conceito importante para a gente entender no desenvolvimento de uma análise estatística. Então, a análise exploratória é a primeira etapa de uma análise estatística. E o que é a análise exploratória? Em que consiste a análise exploratória? Bom, a análise exploratória é um conjunto de ações que o investigador adota para colher os dados que possivelmente serão necessários no desenvolvimento de uma metodologia ou de um modelo estatístico. Vejamos o nosso exemplo de calcular ou estimar, vamos dizer assim, quanto tempo um ônibus de uma determinada linha demora para percorrer a linha completa no horário de pico. Quais as informações que são necessárias para que eu possa responder essa pergunta? Ao listar quais são as informações necessárias para responder essa pergunta, eu inicio a minha análise exploratória. Ao colher os dados necessários para responder essa pergunta, eu já começo a fazer a minha análise exploratória. Então, por exemplo, eu vou desenvolver um processo no qual eu vou passar 30 dias de um determinado mês observando e medindo o tempo em que esse ônibus percorre de ponto a ponto até completar a linha do ônibus. Ao mesmo tempo eu vou também levantar quantas pessoas entram e quantas pessoas descem de cada ponto. E eu vou anotar se choveu, se não choveu, enfim. Eu vou colher todos os dados necessários para que lá adiante eu possa utilizar uma abordagem estatística para responder a pergunta do problema, que é determinar quanto tempo o ônibus leva para percorrer toda a linha. Então, a análise exploratória é um conjunto de ações que nós tomamos, nós que vamos investigar o problema, que basicamente consiste em coletar os dados e as informações necessárias para a resolução do problema. A gente tem um outro exemplo, por exemplo, determinar a quantidade de chuva em milímetros que chove em Goiânia, por exemplo, no mês de fevereiro. Então, nós precisamos do quê para responder essa pergunta? Obviamente, nós vamos precisar de uma série histórica de todas as precipitações no mês de fevereiro que aconteceram na cidade de Goiânia. Onde que eu consigo essa informação? Então vai existir uma secretaria do Estado que possui essas informações, então eu tenho que ir lá buscar essas informações. Já aí é a análise exploratória, a coleta dos dados que eu preciso para responder a minha pergunta. Então isso aí é a análise exploratória. Dentro da análise exploratória nós vamos ter outros conceitos importantes, mas o importante agora é entender o que é a análise exploratória. Resumindo, é um conjunto de ações que se toma na tentativa de levantar os dados necessários para uma posterior análise estatística. Então, quando eu tenho um problema, quais são
as informações que eu preciso para resolver aquele problema. Nós demos aqui 2 exemplos, existem muitos mais problemas não determinísticos, mas seja qual for o problema não determinístico que a gente está querendo resolver, é necessário fazer 2 perguntas. Primeiro, quais são os parâmetros que interferem nesse problema? Quais são as informações importantes para responder a minha pergunta? E a segunda etapa é coletar os dados necessários para que futuramente eu possa fazer o desenvolvimento de algum modelo estatístico para analisar o meu problema. Não esqueça, responda o questionário relativo a esse vídeo e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro.